Olá, pessoal! Vamos começar agora mais um podcast sobre finanças de casais, né, amor? Exatamente. Hoje eu vou falar um pouco da metodologia que a gente vem construindo ao longo dos últimos anos, que nos ajudou a sair de uma situação financeira bem desafiadora a uma situação com mais estrutura, né? Uma forma de organizar as finanças que fez com que evoluísse tudo, né? Tanto no nosso relacionamento como no nosso dia a dia em casa, né? Exatamente. Tudo começou com uma mudança de mentalidade, de postura, principalmente da minha parte, que a gente compartilhou nos episódios anteriores. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essa metodologia que o Rafael aplica, né, com os clientes e aplica dentro da nossa família. A primeira pergunta é a seguinte: qual foi o primeiro passo que nós demos para mudar toda essa estrutura financeira como casal e estrutura financeira familiar? Qual que você acha que sim que foi esse primeiro passo? Então, o primeiro passo foi a questão da divisão do dinheiro, né? Da organização. Então, quando a gente começou a ter clareza de como organizar as finanças, isso mudou totalmente a nossa vida, né? Tanto como casal, que era um desafio nosso, quanto também em relação à gestão desse dinheiro, né? Então, a gente não tinha clareza, a gente não sabia para onde estava indo o dinheiro, a gente consumia toda a renda, né, que a gente gerava naquele período e a gente não evoluía. Quando a gente começou a dividir esse dinheiro por objetivos específicos, a gente começou a atender às particularidades de cada um. Porque cada pessoa tem uma crença relacionada a dinheiro, porque cada um teve uma criação diferente, cada um entende, enxerga o dinheiro de uma maneira diferente, e isso acaba se tornando um desafio quando essas pessoas se juntam em um relacionamento, né, num casamento, no nosso caso, né? E isso fez com que ficasse cada vez mais desafiador, porque a gente pensava sobre o dinheiro de maneiras bem diferentes. Então, para mim, né, como a gente já falou no último episódio, o valor do dinheiro é relacionado à liberdade, né? Ou seja, eu tinha sempre o foco de guardar o máximo de dinheiro, primeiramente para segurança, né, um valor muito importante, ou seja, tinha que ter ali uma reserva para alguma coisa do dia a dia, né, uma emergência que pudesse surgir, né? Então cada um tem uma maneira de pensar sobre o dinheiro. Então para mim o dinheiro ele é muito ligado primeiramente à segurança, né? Então, ou seja, ele é feito para poder prover a base da estrutura da família e, em segundo lugar, ele deve ser acumulado para poder gerar liberdade. Então, um gosto efetivo, né, uma vontade efetiva de poder colocar o dinheiro para poder trabalhar para a gente, né? E aí construir essa liberdade futura. Só que isso faz com que automaticamente tivesse muito pensamento de escassez. Eu vejo, a gente vê, né, em alguns casais tal, que a gente conversa de vez em quando, que um deles tem esse pensamento exagerado, né? Ou seja, quando a pessoa pensa muito em relação a focar só em segurança e guardar dinheiro para o futuro, ela acaba não usufruindo dele, né? Ou seja, e quando usufrui, isso vira um sofrimento, né? Já aconteceu com a gente, né? Eu lembro muito bem de uma viagem que a gente fez para Arraial da Ajuda, né? E o que aconteceu na prática foi que a gente foi para a viagem, né? Tava tudo tranquilo e tal. E nos últimos dias eu fui tendo uma angústia muito forte, uma Começou a dor. estressar, começou a dar Exatamente. sinais Eu ali. comecei a sofrer muito ali porque eu comecei a pensar como pagar o cartão de crédito depois daquela viagem. E olha que a gente não fez nada de absurdo, né? Não teve nenhum gasto fora do normal, né? Mas assim, acumular ali vários dias ganhando menos, porque a gente estava, né? A gente trabalhava, não estava produzindo o que a gente estava produzindo, porque a gente estava viajando. Então, muitos profissionais liberais vão se identificar com isso às vezes, né? A pessoa, quando ela não tem uma outra fonte de renda, dentistas, às vezes médicos e tudo, né? Advogados, muitas vezes quando ele tira Sai, férias, né? Sai ali deixa de aquele ganhar. período, ele para de ganhar dinheiro automaticamente. E isso muitas vezes faz ali um rombo no orçamento ali daquele mês específico, né? Se a pessoa não tiver feito uma reserva antes nos outros meses, ela provavelmente vai ter algum desafio quando ela voltar, né? Vai ter que trabalhar mais, né? Algumas pessoas trabalham mais um pouco antes ou mais um pouco depois quando voltam, para poder crescer aquela reserva ali, para poder usufruir melhor. Mas isso gerou um sofrimento muito grande. Eu fiquei um estresse muito forte ali naquela viagem. A gente acabou até tendo uma briga no final da viagem, né, uma discussão por conta disso. E nos últimos dias foi muito desafiador o restante dessa viagem por causa disso, porque eu ficava pensando nos compromissos que tinha que acertar depois, quando voltasse de viagem, né? E essa dor de passar por isso, né, então fazia com que todo gasto, toda despesa que fosse para lazer, para curtir alguma experiência ou relacionado a algum tipo de gasto, isso Você gerava um sofrimento, gerava uma dor, e aquilo deixava de ser bom, né? Então, ou seja, esse é um grande desafio.
para quem tem esse tipo de pensamento, né? Para quem enxerga o dinheiro dessa maneira. Mas como uma coisa que eu percebo, né, sobre como que a gente começou essa virada. Aí você respondeu organização financeira, mas eu tinha em mente que, como a gente não tinha muito dinheiro, a gente não precisava se organizar. Então, isso é uma mentalidade de quem não sabe lidar com dinheiro, ou tem medo de lidar com dinheiro, e depois eu entendi que eu tinha medo de lidar com dinheiro. Eu ficava esperando ter dinheiro para me organizar financeiramente. Mas o caminho é o É o oposto. oposto, Você vai ter dinheiro se você se se organizar. organizar, exatamente. Então foi quando essa virada veio que a gente, mesmo com pouco dinheiro, ele falou: não, essa viagem se viu, né, meio que um basta ali. Precisamos organizar as nossas finanças, mesmo com pouco dinheiro agora. E a partir dessa organização, que a gente iniciou o processo de melhorias, né, financeiras, porque a gente entendeu para onde estava indo o dinheiro, né? Então a gente sabia dentro da metodologia o que a gente podia gastar com lazer, então deixou de ser sofrido para ele, Sim, né? Então ele deixou de sofrer com o dinheiro ali sendo gasto, porque aquele dinheiro estava destinado para isso. exatamente. Essa questão de esperar o momento perfeito, né, um dos maiores erros para poder começar a se organizar, as pessoas ficam muito nesse foco realmente. Só que acontece automaticamente que normalmente quando a pessoa vai aumentando a renda, automaticamente ela aumenta as despesas, né? Então o que acontece na prática é que muitas vezes é a mesma coisa que a gente pensar assim, eu vou começar a fazer exercício e fazer dieta depois que eu emagrecer. E na verdade é o contrário, a gente faz o exercício e a dieta para Vários poder anos. emagrecer. Né? Então, assim, para poder ter as finanças fluindo bem, a gente tem que organizá-las primeiro, aí a gente vai colher o resultado de ter as finanças produzindo, né? Então, assim, tudo isso fez muita diferença na nossa estruturação ao longo do tempo. E falando em relação à viagem, quando a gente mudou essa mentalidade, a gente fez uma outra viagem muito melhor e muito mais cara alguns anos depois, né, até posterior na época, a grande diferença foi a organização dela. Então, como a gente tinha esse dinheiro definido para esse objetivo específico, a gente foi separando ali todos os meses. E quando a gente fez a viagem, antes da gente viajar, ela já estava quitada e a gente já tinha, inclusive, o dinheiro provisionado para usar lá. Né? Então, ou seja, a gente voltou sem nenhuma despesa, né? Não teve cartão de crédito a pagar, não teve absolutamente nada depois e a vida fluiu normalmente, porque houve esse planejamento antes, essa organização antes. E o principal, para mim, que tem essa mentalidade, né, essa forma de enxergar o dinheiro muito com o valor de segurança, o valor de liberdade, né, e pouco o valor de usufruir, né, que é o contrário de você. Né, você já enxerga o dinheiro como uma ferramenta para usufruir, para viver experiências, né, para adquirir bens ou outras coisas. Né, e para mim nem tanto. Né, então tem essa diferença. Então, quando a gente enxerga isso, né, de um lado para o outro, isso faz toda a diferença na estrutura e na organização. E é Né? legal a gente também contar a nossa vulnerabilidade, né? A gente, o método existe, ele contou uma situação da viagem, que foi até para Paris, Foi. e estava tudo planejado, pago, legal. E quando a gente sai do método, o Exato. negócio desanda. Então teve uma outra viagem, né, recentemente, que foi uma viagem que apareceu de última hora para Nova York. Fez duas, inclusive, um ano seguido duas para Nova York. A primeira, ela assim desandou a nossa vida financeira, porque foi uma viagem não planejada para a gente participar de um evento e lá tiveram gastos de coisas que eu quis comprar, de experiências que a gente quis viver, e isso acabou. Ele falou sim, ele aceitou, né, aquelas vontades, e na hora que a gente chegou, a conta chegou e desestruturou, porque passou do orçamento. Então, quando sai do método, isso vai começa a aparecer sinais dentro da vida financeira. E aí que é a hora de ver, né? Onde eu errei, tá ali, claro. Errou no lazer, ultrapassou o lazer, né, amor? Então o método ele funciona tanto Não, o que ele dá método sinais de falência, digamos assim, né? Então não tem como dar errado. exatamente, é interessante porque a estrutura do método ela funciona perfeitamente bem. Primeiro porque a gente tem um limite, né, da questão dos gastos por categoria básica, né, e ele é super simples de poder aplicar, né, não tem aquele controle muito detalhado que exige muito tempo, muita disponibilidade, porque assim cada pessoa tem uma característica. Então, tem pessoas que têm facilidade, gostam de planilha, gostam de números, gostam de se E organizar, outros não e querem nem tem olhar. pessoas que não gostam, né, que pessoas que
evitam, não querem nem olhar a conta, né? Elas querem viver a experiência e não querem Mas por isso que é saber. bom, até a gente ter um público mais feminino aqui, que elas entendam que essa parte de cuidar das finanças não tem que ser do homem, Não, de forma tem que alguma. ser de quem tem mais habilidade Sim. financeira. No nosso caso, não sou eu, É, por isso que é ele, pelo né? contrário, se hoje a maioria das clientes que eu tenho da parte de consultoria de investimentos, ela é ligada justamente são mulheres de modo geral, porque elas assumiram isso, né, muitas casadas, e elas tomam conta dessa parte para os maridos. Muitas vezes os maridos não têm muito interesse, Ou não não tem querem muito aprender, tempo, ou não tá têm tempo, trabalhando. exatamente. Uma pergunta que eu tenho recebido muito, uma curiosidade das mulheres que vêm até a mim, sobre a divisão do dinheiro para gastar comigo mesma. Como que funciona isso dentro do seu método? Por quê? Mulheres, teoricamente, têm mais necessidades de gasto do que homem. Então, tem uma pessoa que me perguntou, e como que faz com dermatologista? Dermatologista é caríssimo. Mulher tem salão toda semana, e eu concordo plenamente. Tudo isso eu faço e concordo que são gastos muito maiores. Mas também não é regra. Eu já vi relacionamentos em que o homem é mais consumista do que a mulher. Então, na verdade, o método ele alinha as duas vontades. E teve situações, por exemplo, no nosso relacionamento, ele adora pedalar, ele tinha esse hobby, inclusive. Ele comprou uma vez uma bicicleta de R$ 10.000. Para mim é absurdo, uma bicicleta de R$ 10.000. Mas para ele também é uma bolsa de 40 mil, não é valor. Então, assim, é alinhamento de sonhos de propósito. Conta para elas, assim, como que a gente faz para isso funcionar, amor? Exatamente. Então, assim, esse realmente um desafio, né, que a gente vê, que para a gente também foi até conseguir esse ajuste e essa divisão, né? Então, ou seja, a gente faz uma organização básica em relação às finanças da família como um todo, né? Então, a gente tem ali uma clareza em relação a tudo que é usufruto de toda a família, tem um lugar específico que a gente destina esse dinheiro e como que ele é dividido ali. E ao mesmo tempo a gente tem esse respeito por essa individualidade, né? A gente não coloca absolutamente tudo. Só que esse respeito a essa individualidade, ela tem um Tem um limite limite. mensal. Exatamente. Então a gente fez essa organização que foi o jeito que a gente viu funcionar melhor, né? Foi juntar tudo num lugar só, né? Todo o dinheiro recebido mensalmente, independente de onde vem a renda, até porque a renda da nossa família ela oscila muito em algumas situações, né? Então tem alguns meses que às vezes são muito maiores os ganhos, às vezes tem meses que não são tão grandes Principalmente no meu quanto. negócio, oscila mais. Exatamente. Então, e aí a gente consegue uma organização mais clara de uma média, né? Uma linearidade ali, para a gente poder ajustar isso e fazer isso fluir melhor. E a partir disso, o que a gente faz também? A gente coloca esse certo limite para essas despesas do dia a dia, que a gente tem uma certa liberdade, não precisa ficar consultando, né? Posso usar isso, eu posso usar aquilo, porque para evitar também de engessar muito o dia a dia prático, ele não tem sentido ficar A minha eu tenho questionando, uma né? média de compra, eu faço compra no supermercado semanal. Eu sei que é sempre aquela média de Sim. valor toda semana. Mas aí essa parte já é em relação à família, né? Sim. Ao despesa total. Agora, a despesa individual, Ah, ela tem esse limite ali mensal. E aí, quando são gastos que ultrapassam esse limite, aí sim a gente alinha antes, para ver se a gente tem condições de fazer aquele gasto específico ou não, né? Então, assim, se a gente vê o quê? A importância do método é que a gente consiga atender a todos os objetivos ao mesmo tempo. Que eu vejo um grande desafio em relação a isso. Então, as pessoas ficam assim, ou eu vou gastar com o lazer, ou eu vou guardar dinheiro. Não, nós vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora a gente vai fazer o lazer que a renda total permita dentro daquele limite. E essa organização vai funcionando justamente para isso. Então, algumas pessoas que começam, às vezes, a aplicação do método, elas têm essa dúvida. Mas eu quero atingir tal objetivo aqui. Ok, você vai atingir esse objetivo, mas ao mesmo tempo você tem outras coisas para fazer. Mesmo que esse objetivo demore um pouquinho mais para poder ser atingido, é importante que os outros não fiquem descobertos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de organizar esse pote do lazer, né, essa caixinha do lazer que a gente faz, ela é importante sim, mas desde que a caixinha da liberdade financeira seja cumprida. esteja cumprida. Se ela não estiver funcionando, a outra não pode, né, não tem sentido de fazer. E é o que a gente falou um tempo atrás. Todas as vezes que a gente falhou na execução do método foi onde que a gente teve algum desafio em seguida Depois a e conta a chega. conta chegou e a gente precisou voltar para o método. Então, assim, a gente vê que quanto mais
fielmente a gente segue o método, melhores são os nossos resultados. E isso vai fazendo com que cada vez fique mais sólido e mais consistente. Exato. Então, para esclarecer as dúvidas, eu tenho sim um valor e ele também para a gente gastar com o que a gente quiser. Então, já teve mês, por exemplo, que ele não quis gastar, então ele tem aquele valor ali para ele. O dia que ele quiser comprar uma coisa específica, né, fuja ali do padrão, são coisas que fujam do padrão, no caso dele, que tem uma rotina, digamos que simples, do dia a dia de barbeiro, e eu que tenho uma rotina cara, né, de dia a dia de salão toda semana, luzes, aí é caro, dermatologista, então eu tenho que administrar melhor esses gastos. Mas o que foi uma virada de chave dentro desse processo foi eu conseguir juntar o dinheiro. É verdade. Isso foi um parto na nossa vida, gente. Eu custei a juntar o dinheiro. Então, aquela visão que eu tinha do o seu é nosso e o meu é meu, isso é essa frase. O meu é nosso. O dinheiro que ele fazia era nosso, mas o que eu fazia era meu. Isso minava a nossa relação e atrapalhava a nossa prosperidade. É muito interessante que, à medida que a gente vai falando desse assunto, o Instagram começa a entregar muitos conteúdos relacionados a isso, né? E aí eu fui observando, né, uma pessoa que eu até admiro o trabalho dela e tudo, falando que na casa dele, ele paga as despesas da casa e o dinheiro da esposa é dela. Funciona também, né? Tem famílias que trabalham dessa maneira, que o dinheiro da mulher ele fica separado e tudo. Só que eu vejo que uma das coisas que o dinheiro ele é só uma das partes do relacionamento, de toda a energia, tudo que está ligado ao relacionamento e ao casamento estruturado, da criação de filhos, em diversos outros objetivos e tudo. Então, esse alinhamento de visão, de propósito, eu acredito que ele multiplica muito. Isso é até bíblico, né? Então, assim, ele faz com que a força ganhe, né, que seja acelerado a velocidade do progresso. Então, agora que a gente tem começado mais, eu tenho atendido mais clientes direcionados, né, casais principalmente, eu vejo isso, assim, a maioria, eles lidam com finanças totalmente separados, né? Então, assim, eu vejo que eu acho que um grande diferencial desse método é isso, ele consegue, ao mesmo tempo, colocar uma parte do dinheiro separado para cada um, utilizar do jeito que bem entende, respeitando a individualidade de cada um, porque a minha forma de os meus objetivos financeiros, minhas vontades de gastar dinheiro com coisas específicas minhas são diferentes das delas. E isso faz toda a diferença. E, ao mesmo tempo, o principal objetivo é sempre da família, né? Ou seja, ali a gente começa a ter uma visão direta de, poxa, como que a gente vai construir tudo junto, né? Então a gente vê muitas vezes os casais com medo, né? Poxa, mas se a gente juntar o dinheiro, como é que vai ser? Eu estou contribuindo mais ou estou contribuindo menos? A gente conseguiu, né, que foi muito desafiador, ainda é, né? De vez em quando você se pega, às vezes, puxa, mas é assim, né? Recentemente que você passou a ter a ligação de estar no seu aplicativo, o acesso à conta investimento, né, da questão grande para a gente poder você ter clareza, para você entender. Até isso foi um processo para que você se sentisse pertencente a esse ambiente, né? Então isso tudo fez diferença, realmente colocar o método para poder funcionar, né? Mas para mim, emocionalmente, juntar o dinheiro, colocar o que eu ganho junto com o que ele ganha e ser uma coisa só, a diferença dentro da unidade de casal. E isso eu vejo que só acelerou o nosso crescimento, a nossa prosperidade. Então eu penso talvez que Deus não gosta dessa divisão de, é meu, é seu, né? Igual você falou dessa pessoa que você admira, eu imagino que eu sei quem seja, que falou, o dinheiro é dela. Aí ela postou falando, eu gasto com o que eu quiser, adoro presentear pessoas, mas sabe, que isso aí, ele ganha muito, ganha, e pode pagar tudo, pode, mas sabe, eu não vejo sentido. Parece que como se ele tivesse o dele e ela tivesse construindo algo dela só. E eu tô falando porque era assim, por muito tempo foi assim. E isso tem a ver com as minhas crenças do passado, né, de entender que o juramento que eu fiz, de não ser submissa a homem, né, da família sempre falar que para ser independente, e isso tudo criou um mecanismo meu de sobrevivência. Então eu trabalhava loucamente para ter o meu dinheiro. E não adiantava nada, porque na hora que eu queria comprar uma coisa, por exemplo, mais cara, uma bolsa de luxo, eu nunca entrei numa loja por mim mesma e fui lá e comprei uma bolsa de luxo sem consultar o meu marido. Eu não tinha, moralmente, eu não tinha essa coragem. Então, aquele dinheiro que eu estava fazendo para eu gastar comigo mesma,
não tinha sentido, porque eu não tinha coragem de fazer isso, porque essa compra mais cara, ela era sempre alinhada. Ao mesmo tempo, eu vejo muitas mulheres que não trabalham, que o marido é provedor, que se sentem constrangidas de gastar o dinheiro. Então, eu já vi muitas mulheres entrando em loja, às vezes comigo, amigas, e eu vejo que ela tem ali o dinheiro, é como se fosse só dele, ela não tem, sabe? Eu vejo Como a se ela palavra, estivesse pedindo um favor, né? Como se fosse. a palavra é constrangimento, ela amou a roupa, ficou linda. Às vezes é uma roupa um pouco mais cara, né? Um macacão, um conjunto de R$ 2.000. É um valor alto para uma roupa. Mas é uma coisa que ela amou e que ela pode financeiramente, pelo padrão da família, mas eu sinto constrangimento, porque não tem uma parceria, não tem uma conversa, um acordo. Alinhamento, um acordo, Né? exatamente. Então, a falta desse acordo entre o casal é que cria constrangimentos e muitas vezes constrangimentos silenciosos. E isso mina. Então, a gente está aqui falando de dinheiro, mas no fim dessa conversa é para a gente trazer um alinhamento de casal. No fim, a gente está querendo resgatar famílias. Porque e a gente vê que o dinheiro ele é um dos maiores motivos de divórcio. Então, a gente está querendo resolver entre vocês a questão financeira para trazer o alinhamento do casal e para, no fim, salvar famílias. Porque ele gera uma dor muito grande, né? Toda vez que você vai, que gera esse tipo de constrangimento que a Marina falou, e vai gerando aquele incômodo, e isso é acumulativo, porque a pessoa vai ficando com a sensação, por exemplo, se uma pessoa tem uma liberdade, né? Um dos cônjuges ali, tem uma liberdade para usufruir o dinheiro muito grande, porque talvez ele seja o principal gerador do dinheiro da família, e o outro que gera menos dinheiro, ele se sente incomodado, aquilo vai gerando uma dor, uma consciência pesada, tanto é que uma das coisas que a gente mais vê é o que a gente chama hoje de infidelidade financeira, que é justamente ligado a quê? Compras escondidas, gastos escondidos, despesas no cartão escondidas, cada um utilizando qualquer coisa de maquiar para poder o outro não descobrir, o outro não desconfiar. Né? Quantas vezes a gente lembra quando você tinha a loja de, né, a parte das roupas, né? No momento da entrega, então tinha que ser feita a entrega no horário X para o marido não pegar, pedia para entregar no sacolas discretas, né, como se fosse uma coisa ilegal, né, irregular, era uma simples roupa que estava sendo comprada, mas o marido não podia saber daquele gasto, aquilo ia gerar uma briga, provavelmente, um desgaste ali. Então, assim, isso é um problema muito sério, né, você tá do lado de uma pessoa que tem que ser a sua parceira, a pessoa que tem que te ajudar a construir alguma coisa, vocês têm que caminhar juntos. E se vocês pensam diferentes e agem cada um puxando para um lado, a tendência disso é isso ficar insustentável ao longo do tempo, né? Quanto mais o tempo for passando e mais divergentes forem os pensamentos, pior vai ficando a situação do relacionamento, das finanças e de toda a estrutura da família, porque isso também vai influenciar diretamente na criação dos filhos, porque os filhos vão aprender com os exemplos... Na mentalidade deles. Exatamente, dos exemplos que eles viram dos pais, de como eles relacionavam em todos os âmbitos, e sobretudo também, obviamente, em relação ao dinheiro, porque se existe esse tipo de escondido ali, né? Ou seja, isso é uma abertura para uma mentira pequena, que vai gerar uma mentira maior, que pode gerar uma outra mentira, e daí a pouco a gente vê o relacionamento tá todo baseado em mentiras, cada um achando que está enganando o outro, aí começa cada um fazer vista grossa em cima das coisas do outro, porque nada fica escondido para sempre, e isso vai minando o relacionamento, né? Então existe muito isso, do homem esconder dinheiro da mulher, a mulher gastar escondido do marido, simplesmente por uma falta de método e de acordo. A gente fala, porque a gente viveu isso muito na prática. Quantas vezes eu comprei coisas escondidas do Rafael, em fases que a gente não podia, por compulsão, por compra que eu sempre tive, né, ao longo da vida, até ter esse dinheiro próprio ali, olha, isso aqui eu posso gastar porque eu quiser, né? E aí tem uma coisa legal, que quanto mais a gente aumenta a nossa renda, maior fica a porcentagem, porque é tudo dividido por porcentagem. Então, quanto mais a gente faz de dinheiro, mais sobra para o lazer, mais sobra para os gastos pessoais, e o custo fixo se mantém, porque o custo fixo dificilmente ele vai aumentando. Sim. Né? O custo de escola das crianças, de talvez quem paga um aluguel, enfim. Então, quanto mais dinheiro a gente faz, mais a gente pode usufruir.
Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: o que foi mais difícil, mudar os hábitos ou a mentalidade? O primeiro passo, na verdade, é a consciência, entender o estado atual, o momento que a gente está. Então, a gente fez um mapeamento total das finanças naquele momento, né? A gente estava com a empresa em recuperação, então existiam muitas dívidas e a gente foi organizando, então a gente teve clareza de tudo realmente o que devia exatamente centavo por centavo, e ali a gente foi separando essa organização, né? Entendendo qual era a nossa situação, a nossa renda, como que a gente deveria quanto a gente deveria separar para poder honrar com esses compromissos, com essas dívidas ali naquele momento, para aí sim, depois das dívidas estruturadas, a gente poder trabalhar para a gente poder ter o nosso próprio recurso. Exato. Então esse foi o primeiro passo. Então é entender o momento, é ver, porque muitas pessoas avaliam às vezes o patrimônio, mas esquece de colocar as dívidas. Tem um determinado imóvel, a pessoa tem um apartamento, mas aquele apartamento está financiado em 30 anos. Então qual que é o patrimônio real daquela pessoa? Então a gente sempre avalia o patrimônio líquido. É exatamente o que tem ali de dinheiro de verdade para ver o que está evoluindo ao longo do tempo. Porque boa parte, se existe uma dívida, juros, né? Tem que pagar os juros ali e aquilo ali diminui o valor líquido ali do patrimônio da família. E a partir desse momento que a gente mapeou aquele cenário ali, qual era o nosso primeiro momento, a gente partiu para poder trabalhar a mentalidade financeira, né? Foi justamente a partir de vários exercícios, né, que a gente foi fazer, cursos de exercícios, né, então eu li vários livros, né, a gente fez vários cursos presenciais, a gente foi trabalhando, né, porque dentro do método também a gente tem uma parte para poder crescer, porque a gente acredita que a principal maneira de evoluir a renda, né, a receita que a gente gera é aprendendo como gerar mais renda, né, ou seja, como melhorar o nosso produto, como entregar melhor, como vender mais, né? Tudo isso exige um conhecimento novo. Se a gente soubesse o que fazer, né, para ter determinado resultado, era simples, era só fazer. Então a gente precisou aprender muitas coisas novas e a gente precisou, obviamente, investir em conhecimento. Aquilo que você não tem é porque você ainda não sabe. Não sabe, exatamente. Então você está aprendendo aquilo ali. É pelo que você ainda não sabe. Pelo que você ainda não sabe. Então você tem que aprender. Então quando você investe em conhecimento, e na verdade, né, tem uma frase famosa que fala isso, que investir em conhecimento, até do Benjamin Franklin, investir em conhecimento rende os melhores juros, porque realmente de todos os investimentos que a gente pode fazer, muito mais do que bolsa de valores, imóveis, criptomoeda ou qualquer outra coisa, é o investimento em conhecimento, porque a nossa renda pode multiplicar infinitamente. Né? Quanto mais a gente pode gerar de dinheiro trabalhando, né? Qualquer um de nós que está aí assistindo a gente, quanto mais de dinheiro você pode gerar por mês, quanto mais dinheiro você pode fazer dinheiro todos os meses, né? Então, criar várias fontes de receita, né? Como a gente vem criando aí nos últimos anos. Então, às vezes, alguns meses, uma fonte de receita não está tão boa, mas tem uma outra para poder compensar. Isso se aplica muito a empresários, a profissionais liberais, né? Que depende de uma única fonte, né? Isso é um risco muito grande para a família, né? De ter essa falta de estrutura, porque eventualmente acontece algum revés, que a pessoa diminui a renda ali naquele período, vai gerar um aperto financeiro na família, vai ter que buscar o recurso, às vezes o socorro ali, às vezes um empréstimo de emergência, ou se a pessoa tiver uma reserva de emergência ali para poder cobrir aquele buraco, mas não é o ideal. O caminho ideal é justamente diversificar as fontes de receita. E a partir disso, normalmente é feito com o quê? Com investimento em cursos, em aprendizagem, para poder conseguir fazer isso funcionar. Eu vi o Paulo Vieira com o Marcos Marques numa pergunta: você prefere uma mentoria de 1 milhão ou 1 milhão na conta? Aí os dois responderam uma mentoria de 1 milhão, porque com uma mentoria de 1 milhão, você faz milhões. Então, isso é mentalidade, é o imediatismo ou a pessoa que quer investir a longo prazo. Então, a mudança de mentalidade foi muito importante, foi o primeiro passo após a consciência dentro da nossa jornada. Pensar, por exemplo, a parte da escassez. Ele tinha uma mentalidade escassa e eu tinha a mentalidade gastadeira. Se a gente não alinhasse essa mentalidade, ele de usufruir mais e eu de investir também, não só gastar, o método não funcionaria. Então, precisou começar aqui na mente, para depois seguir para os hábitos. Porque esse investimento em conhecimento, muitas vezes, é um insight, é uma ideia que muda, que revoluciona totalmente a vida financeira. Então, quando a gente está ali num curso, aí você está assistindo e tal, às vezes no começo não está fazendo tanto sentido, mas aí passa um tempo, você vê que
uma ideia, um detalhe muda todo o jogo. Então, esse investimento em conhecimento, ele começou tímido no começo, né? Foi. Primeiro, começou com alguns vídeos no YouTube, gratuitos. Comecei a comprar os primeiros livros de 20, 30 reais. Depois eu comecei a pagar alguns cursos presenciais de 1.000 e poucos reais. E com o tempo a gente foi evoluindo até mentorias muito mais caras, né? Pagamos por esse acesso a esses mentores. Ter contato com eles nos elevou também. Isso é toda a diferença. Então, quando você tem contato com a pessoa criadora daquele método, né, que você pode tirar uma dúvida diretamente com ele, você tem uma certa proximidade do mentor, isso acelera demais o resultado. Porque uma coisa é você aprender lendo, né? Ou seja, você tem que absorver aquele conhecimento e aplicar, né? Ou seja, o mentor normalmente ele te dá uma coisa mais mastigada, te dá mais pronto para você colocar aquilo em prática e já gerar resultado imediato. Então, a velocidade do crescimento quando você tem um contato direto com o mentor, com a pessoa que você está aprendendo, que você teve uma ideia a partir de um ensinamento dela, aquilo ali te leva para um outro nível muito mais rapidamente, né? E depois desses ajustes na maneira de pensar, na mentalidade, entendendo com clareza como organizar e como fazer, principalmente para gerar mais receita, gerar mais renda, é importante a mudança dos hábitos. Ou seja, na verdade, os hábitos vão ser colocar o método em prática, que é o que a gente falou que até hoje, de vez em quando, a gente tem um pouco de desafio em relação a isso, né? Por mais que a gente consiga, sei lá, 95% do tempo, acontece alguns deslizes, mas é isso. Hoje, como a gente tem tanta clareza, os deslizes não já estragam, dão sinais. Não, dão sinais e eles não estragam a nossa vida, né? Por conta disso. A gente ajusta e volta para a rota e a gente tem hoje essa base para poder socorrer, né, em caso de alguma mudança ali tudo. Então, essa estratégia, essa estrutura que está por trás é que define o resultado que a gente vai ter. Então, ou seja, esse hábito de gerenciar essas finanças, né, isso faz toda a diferença. Quando a gente tem essa organização, vira uma coisa natural, você já sabe mais ou menos, você não precisa, depois de um tempo mais, anotar cada centavo mais para onde que está indo. Não é dessa maneira que funciona. É uma maneira simples e direta que a gente tem hoje, que funciona super bem, né? E para isso tudo funcionar, uma coisa que não pode faltar é o alinhamento e um acordo de visão macro do casal. Sim. Onde vocês querem chegar? Como casal, como família, o que vocês querem construir? Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então você precisa de saber onde quer chegar e juntos traçar um caminho. Por incrível que pareça, esse é um dos maiores desafios que eu encontro com os meus clientes da parte de investimentos. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço, ou das primeiras perguntas, é justamente isso. O que você quer construir? Onde você quer chegar? O que você quer fazer com o seu dinheiro? Você recebeu uma renda ali, a pessoa recebeu, por exemplo, 10 mil reais de salário. E aí? O que ela vai fazer com essa renda, né? Tem um monte de despesa, um monte de gasto e tal, mas o que vai querer construir por trás disso? Então, a pessoa tem que ter metas e objetivos claros, saber exatamente aonde quer chegar, porque aí a gente consegue traçar um caminho para atingir aquele objetivo. Então, a base disso tudo é ter essa clareza. E esse é um dos maiores problemas que muita gente tem. Você enfrenta muito isso também na sua consultoria. As pessoas estão ali deixando a vida me levar, né? E aí, muitas vezes, elas não conseguem evoluir, porque muitas vezes elas não sabem nem o que elas estão buscando. Eu vivi isso muito. Na fase que o dinheiro dele era nosso e que o meu era meu, o meu sumia. Eu dava um jeito desse dinheiro virar pó. De repente, ele não existia mais. Porque eu não tinha objetivo com o dinheiro. Eu tô lembrando do episódio engraçado que ela pegou o extrato... eu tenho que contar isso. Ela pegou o extrato do Nubank na época e foi olhando para tentar entender se o extrato estava certo. Porque, eu falei, poxa, o dinheiro caiu aqui, desapareceu. Mas eram pequenas despesas, mas somadas... gerava aquele valor, o extrato não estava errado. Gente, o dinheiro sumia, o dinheiro desaparecia. E ela começava a questionar o extrato do banco, porque, mas não teve nenhum gasto grande que consumisse todo aquele recurso. Não, realmente, não teve nenhum gasto grande, mas eram tantos gastos pequenos que consumiam tudo. Então, assim... Se você não tiver objetivo pro dinheiro, ele vai desaparecer da sua conta. Gente, eu vivi isso anos, era assim, todo mês desaparecia. Ela tinha o dom de desaparecer com todo o dinheiro que caía naquela conta, bendita conta do Nubank. Não sei que mais, que não tinha cartão de crédito naquele período, não tinha, era tudo débito, não sei como você fazia, acho que nem Pix ainda não tinha naquele período, era débito, eu acho, né? Porque assim, e o dinheiro desaparecia por mágica, era incrível. E não tinha noção para onde que ir. Mas por quê? Mas isso tem a ver com a mentalidade. Eu lembro muito bem no começo do nosso falta de objetivo também. Mas assim, no início, quando você comprou uma bolsa de 300 reais, aí você,
R$ 300. Na época, eu achava caro, era uma bolsa de academia, uma coisa. Eu falei assim, mas poxa, mas R$ 300 nessa bolsa, uma bolsinha lá que eu não vi nada, parecia uma sacola. Não, é assim. Aí o que aconteceu na prática? Não, mas o que é 10 de R$ 30? Não, foi 6,50. Não, foram 10 de 50. Você já até contou no outro podcast esse. 6 de 50. Enfim, e não era de academia, era da Jorge Bischoff, tá? Sei lá. E ainda bem. Mas era isso. O que é 10 de 50? O que é 6 de... Entendeu? É isso. 10 de 50 são R$ 500. Gente, a falta de alinhamento de objetivo faz isso. Então, eu comprava, era como se eu pensasse assim, agora, o que eu vou comprar para aquele dinheiro não estar ali? Porque eu não tinha objetivo para aquele dinheiro. Tanto, olha, tem um caso legal. Quando eu fui fazer minha festa de 40 anos, era um sonho que eu tinha. Aí eu tive um objetivo. Em um ano, eu juntei o dinheiro da minha festa, eu fiz questão de ser um dinheiro do meu trabalho, eu lembro que eu falei isso, porque eu falei, não, pelo menos uma vez na vida eu vou juntar um dinheiro, você lembra? Verdade. Abre, onde que eu coloco esse dinheiro? Aí ele foi, você vai fazer isso, colocar nessa conta, aí ele me ajudou, que aqui vai render mais, para tal médio prazo, nananã. Eu fiz uma festa de R$300 mil, contratei o Paulo Ricardo, cantor, foi a festa dos sonhos e foi uma festa com o meu dinheiro, porque eu tive o quê? Meta, objetivo, e incrivelmente, eu lembro que foi um ano que eu fechei tanta consultoria, você lembra? Foi. E eu vendia, as pessoas me procuravam, e o negócio ia, e eu falei, vai dar. E eu me lembro quando eu recebi a proposta da decoradora, era uma decoradora que eu queria fazer muito com ela, que eu olhei, era 30 mil, eu falei, 30 mil não tá nos meus planos pagar de decoração. E aí eu lembro que eu tava entrando no meu coach na época, sempre fiz coach, sempre tive mentores, e eu falei, olha aqui, R$30 mil. Aí ele falou assim, vamos aqui fazer o plano de ação para você aumentar aí essa despesa da festa, né? Esse gasto, esse investimento. Então, a gente elaborou ali um plano de ação para que eu conseguisse contratar aquela decoradora e deu certo. E a festa foi 10 de outubro. Antes de 10 de outubro estava absolutamente tudo quitado. É verdade. Com o dinheiro do meu plano de ação. Então, quando a gente quer, funciona. É interessante ela falando em conceito de investimento, né? Ou seja, gastar um valor alto em um único dia é um conceito de investimento. Porque era meu sonho. Olha pra você ver como é que é a diferença. Porque para ela, o investimento é uma experiência. Ou seja, consumir aquele recurso todo em uma única noite é um investimento. Para mim, não. É totalmente diferente. Você me apoiou, amor. Sim, claro, mas não é o conceito de investimento. Entendi. Eu tô falando aqui tecnicamente. Porque investimento é o que vai colocar mais dinheiro no seu bolso. É diferente, entendeu? Então, assim, mas é só para as pessoas entenderem como é que funciona a diferença de mentalidade, porque é exatamente isso. Falou certíssimo, porque para ela é realmente um investimento, viver aquela experiência naquela noite. E tá tudo certo. E para mim, não. Para mim, investimento, o conceito é o quê? Colocar o dinheiro para poder trabalhar e gerar mais dinheiro. É como se você tivesse ali uma criação de galinhas e que as galinhas botassem ovos. E quanto mais ovos você tiver, mais galinhas você vai ter, mais ovos você vai ter, e isso vai se multiplicando ao longo do tempo. Esse é o conceito real de investimento, é colocar o dinheiro para poder gerar mais dinheiro para você, né? Que não é consumir o dinheiro todo em uma única noite. Mas tá tudo certo, é só para a gente poder entender as diferenças de mentalidade, né, em relação ao conceito, né? No meu caso, eu tô falando uma coisa mais técnica. No final das contas, ele me presenteou com o Paulo Ricardo, tá? Então eu não gastei todo 300 mil, não. Foi menos. Deu tudo certo, né? No final deu tudo certo. Porque tudo quando é planejado e organizado, esse foi um exemplo legal de sucesso também. Da mesma coisa que você contou o exemplo de coisas que deram errado, tiveram exemplos de coisas que deram certo. Esse da festa também foi porque foi planejado, foi organizado, foi feito, à vista. Foi tudo feito antes, com planejamento, e é isso. Quando a gente tem uma meta, um objetivo claro, as coisas conspiram com muito mais força, que foi o seu caso exatamente. Então você aprendeu diversas ferramentas, né? Você colocou produtos na internet, você fez outros tipos de consultoria, você ajustou preços, né? Que alguns produtos seus estavam totalmente fora de lógica ali, o preço em relação ao trabalho que você tinha, né? Tinha a crença de aumentar. De aumentar. Isso é uma coisa comum, muitas pessoas a gente tem amigos excelentes profissionais que cobram valores
ridículos pelo trabalho deles. A gente fala, puxa vida, gente, aumenta o seu preço, o seu serviço vale muito mais, a sua agenda está lotada, você não tem mais espaço na sua agenda pelos próximos 6 meses, então você já passou da hora de você aumentar o seu preço e você vai filtrando ali os clientes que você tem. Não, tem gente que tem esse vício de trabalhar muito, de fazer muito, né, que era muito ligado com você enchia a sua agenda, todo dia tinha que ficar indo para Belo Horizonte, atender cliente, aquela correria louca, aquela confusão, e cobrando barato, e eu ficava tentando mostrar para ela, poxa, tá valendo a pena? Qual o resultado disso, né? Só que isso minava o meu lugar dentro de casa, então minava o meu papel de mulher em outras coisas, em outras frentes da família. Mas por que eu não conseguia largar esse vício? Porque eu não entregava, né, o controle financeiro e essa base de prover para ele. Eu tinha medo de entregar. Então, na minha cabeça, eu tinha que trabalhar, fazer dinheiro, porque eu tinha que garantir ali o meu dinheirinho para comprar minhas coisas e realizar os meus sonhos. Quando eu consegui desvincular dessa mentalidade e a gente juntou o dinheiro, gente, eu sou uma mulher livre hoje. Né? Eu sei que as coisas vão acontecer e se apertar como aconteceu no passado, uma inadimplência de um cliente dele, ele vai me avisar, eu vou segurar os gastos, né, dentro dos nossos combinados e tá tudo bem. E, incrivelmente, quando aconteceu esse problema no passado, de uma inadimplência de um cliente que desestruturou, no caso, a empresa dele, a Caio, né, que é que ele cuida diretamente, o que aconteceu? A minha empresa foi o mês que eu mais faturei no ano. O dinheiro foi para a mão dele. E ali, tudo certo, né? Proveu aquele mês ali a família, porque a retirada dele teve que ser diminuída naquele momento, e tá tudo certo. Então, com esse alinhamento, não faltou. Deus mostrou, tá vendo? Não vai faltar. Eu tô aqui. Quando a mulher, ela se posiciona no lugar certo, dentro do lar, dentro da família, e entrega essa parte para o homem cuidar, gente, é libertador. Tá? No final das contas, minhas contas estão pagas, eu compro, né, na verdade, o que eu quero, sem limitações, ou com as limitações acordadas, melhor dizendo, e tá tudo funcionando, mas por quê? Eu precisei entregar. Eu precisei o quê? A palavra a frase, sair do controle. Quando eu saí do controle, entreguei o controle para Deus e o controle para o meu marido se posicionar nesse lugar de provedor, tudo mudou. Porque, na verdade, antes eu não deixava ele ser. Ele era, mas eu não deixava. Então, por isso que eu não me sentia provida como mulher. Exatamente. Então, existia essa insegurança, né, da sua parte. Eu acho que um dos principais valores para a maioria das mulheres é justamente a segurança, né? Então, a mulher quer ter solidez financeira, ela quer estar tranquila que no final do mês vai estar tudo certo, né? Vai estar tudo pago, vai ter recurso para a família ali, né, para a subsistência. Então, essa base tem que estar sempre funcionando. E a gente sabe ao longo da vida que existem altos e baixos. Então, grande maioria das famílias já passaram por momentos de uma certa estabilidade financeira e momentos desafiadores, né? A gente vê pelos números mostram que no Brasil hoje aí mais de 60%, 70% da população estão endividadas, né? Tem compromissos muito altos e a renda não dá para poder passar o mês, né? O dinheiro, a gente já passou por isso há muito tempo, né? Que teve um período que era interessante também em relação à sua gestão financeira, que os seus cartões eram o seu salário, né? Isso lá atrás, né? Eu lembro disso perfeitamente. A soma dos seus cartões, então, todos os meses ela já estava. A renda que ia entrar. Exatamente, a renda que ia entrar já tinha sido consumida no mês anterior, estava sempre trabalhando com um mês de defasagem, não tinha sobra para nada, né? Que é um risco muito grande. Assim, quando você não tem nenhuma margem de manobra, e qualquer coisinha que fugir do normal vai gerar uma dívida, vai gerar um problema. Bate o carro, já tem um problema. Qualquer coisa, fugiu, vai ser problema na certa. Gente, então, ele já trabalhava com isso, ele já estava estruturando o método, mas eu simplesmente, numa fase que até a gente contou nos últimos episódios, eu deslumbrei e não ouvia, eu simplesmente não ouvia e estava seguindo ali na minha crença de não depender de homem, de fazer o meu, né? Agora, me conta aqui, o que você tem a falar para as mulheres que são as provedoras do lar? Porque acontece, a mulher, ela é provedora no sentido a que faz mais dinheiro em casa. E fala a visão financeira, que depois eu vou falar a visão do posicionamento. Perfeito. Em relação às finanças, eu acredito nesse modelo que a gente aplica. Independentemente de quem faça mais dinheiro na família, esse dinheiro deve ser juntado, porque isso vai gerar essa união do casal maior, né? Então, tudo isso está relacionado, né? Isso não vai fazer diferença na aplicação do método, né?
Então, o dinheiro junto e as divisões ficam as mesmas. Sim, não, Mas a questão toda não é no valor do dinheiro, é a postura dessa mulher diante dessa situação. Então, por uma fase, até essa fase que coincidiu com essa fase de gastar os cartões antecipados, eu ganhei mais do que o Rafael. No nosso salário eu fui promovida, mudei de emprego, e isso, o meu posicionamento, a minha postura diante disso, que minava ele, diminuía ele como homem dentro da família, dentro de casa. Na época a gente nem tinha filhos. Então, essa postura de deixar a mulher que ganha mais, de deixar o homem se sentir admirado, papéis ali, com um acordo de papéis, ela faz mais dinheiro, ele vai cuidar, ele vai administrar o dinheiro. Qual que é o papel do homem nesse momento? E talvez entender se esse homem não está fazendo mais dinheiro, é porque essa mulher é tão dominante que ela não põe ele para frente? Porque eu sei de casos assim. A mulher acaba gostando daquela postura e aquele homem fica ali acomodado, finge que está trabalhando, finge que está produzindo, e na verdade ele não está fazendo, porque ele tem ali uma mulher que está pondo dinheiro em casa e para ele é muito cômodo, porque o homem tem essa tendência a se acomodar quando a mulher assume o lugar dele. Então o problema não é a mulher fazer mais dinheiro, é qual a postura que essa mulher tem diante desse homem, diante da família. E uma atenção especial, se essa mulher está puxando esse homem para que ele tome frente e realmente corra atrás e faça mais dinheiro que ela. Então essa postura da mulher vai fazer toda a diferença. Tem uma pergunta: em quanto tempo que a gente levou para ver os primeiros resultados acontecerem? E a resposta é imediato, né? A partir do momento que a gente começa a entender claramente o momento que a gente está passando e que a gente começa a separar o dinheiro de acordo com os objetivos, né? Seguir o método ali na base, a gente já começa a ver os primeiros resultados imediatamente, porque começa já a gerar um alívio dentro da casa, clareza. Né? Uma clareza. Você começa a ver assim, poxa, eu estou caminhando para um objetivo específico. E até a gente falou antes em relação aos hábitos, em alguns momentos a gente precisou fazer, né? Eu cheguei a fazer algumas coisas bem próximas, assim, quase que diariamente, para poder ajudar com que aquilo se tornasse um hábito, né? Então, dentro da mentoria, né, que eu fiz o ano passado, passando para alguns alunos, eu explicava isso, como é que fazia isso na prática, justamente para poder a pessoa começar a fazer isso virar um hábito e aquilo vai virando natural. Naturalmente. É igual começar a treinar. Você começa não gostando, vai fazendo e de repente você está adorando e aquilo ali vira seu estilo de vida. Exatamente. Então esse método eu entendi depois que para mim no início foi sofrido, porque mentalmente é como se tivesse me trazido restrições, mas depois eu vi que não foram restrições, trouxe um alívio. Eu comecei a ver resultados, eu comecei a ver a minha família viajando cada vez mais, eu podendo comprar cada vez mais, porque o dinheiro estava bem administrado. E então a palavra que eu falo foi alívio no final. Sim. E começou sofrido para mim, mas depois me trouxe essa clareza e esse alívio. E para mim muito ligado a não ter esse sofrimento, né? Então para mim aquela dor que eu sentia quando vivia alguma experiência e tudo, eu comecei a mudar aquela maneira de enxergar aquilo e usar aquilo como muito para poder, como exercício mesmo, né, de usufruir o merecimento e trabalhar a buscar um nível maior, né, para poder justamente aumentar as rendas e aí sim atingir um objetivo maior e continuar crescendo isso, paralelamente isso, sem nunca deixar de crescer a parte do investimento, de efetivamente colocar o dinheiro para trabalhar por nós, né, que é isso. Inclusive tem essa pergunta, as pessoas têm dúvida, vê você falando muito de bolsa de valores, e a bolsa de valores para muitas pessoas tem é vista como forma negativa, como se fosse cassino, e hoje, vendo, né, há tantos anos você investindo, e como que isso tem proporcionado uma renda passiva maravilhosa para a nossa família, eu não sei fazer nada, mas eu tenho quem faça e que confio no método dele, e isso, né, flui lindamente dentro da estrutura financeira da família. Fala um pouquinho de como que funciona esse método para elas poderem entenderem a distribuição dessa renda para a parte de investimentos e como isso gera uma renda passiva, como que é pôr dinheiro para trabalhar para a gente. Sim, perfeitamente. Então, a estrutura, né, a base do método mesmo, na parte de investimentos,
é a gente separar o dinheiro por objetivos e cada objetivo tem um prazo para poder usufruir daquele recurso. Então, a base de qualquer carteira de investimento é a liquidez imediata, que é esse dinheiro para qualquer necessidade do dia a dia. Então, o dinheiro não fica parado numa conta corrente, obviamente ele fica sempre rendendo, ainda mais no Brasil, que a gente tem aí hoje uma taxa Selic ainda a 15% ao ano, né, com juros, os maiores juros reais do mundo, né, tirando a inflação que o governo fala que tem, que o cálculo dele é um pouco diferente, né, assim, do que a gente sente na prática, né, a inflação que o governo fala é diferente da inflação que a gente vê a cada compra que a gente faz no supermercado, a cada ajuste que a gente tem de qualquer serviço que a gente contrata e tudo. Então, a primeira parte é essa da liquidez, a segunda é para objetivos de médio prazo, então a gente classifica ali também o dinheiro ali normalmente em algum A minha tipo de festa renda mesmo, de fixa. 40 anos, seria um exemplo de médio prazo. Exatamente, a gente começou a planejar mais ou menos um ano antes, né? Então a gente colocava sempre os investimentos com o vencimento na época da festa, na semana, pagar. de acordo com os pagamentos. Então a gente separava, alguns pagamentos tiveram que ser feitos ao longo do tempo, o maior pagamento foi na véspera, né, da festa, um pouquinho antes ali, que os fornecedores exigiam que tivesse tudo quitado antes da festa. Então é esse investimento de médio prazo. E, por último, né, que eu chamo da cereja do bolo, que é o investimento para colocar o dinheiro efetivamente para trabalhar por nós, que é a geração de renda passiva, principalmente, né, o principal mecanismo para isso é o investimento em ações, mas de uma maneira totalmente diferente do que a maioria das pessoas fazem, né? A gente consegue enxergar a bolsa não como um instrumento especulativo puramente, e sim a bolsa de valores como um instrumento de geração de crescimento de patrimônio e de renda, né, oriunda desse tipo de recorrência ali. Então a gente começa a entender que as crises passam a ser oportunidades porque o nosso foco não é mais só no patrimônio, né? Porque, como um grande investidor fala, o patrimônio nada mais é do que uma métrica do ego. Métrica do ego, né? até eu aprendi. A pessoa falar que tem um patrimônio de X milhões de reais e tudo, isso é um ego, na verdade, porque o patrimônio ele vai oscilar ao longo do tempo, sobretudo se for um investimento em renda variável, que ele oscila, na verdade, diariamente. Então, esse não é o foco principal do investimento, ele vai vir como consequência. E o investimento em si, o principal resultado que a gente busca é a renda que vai ser gerada a partir desse patrimônio que está ali trabalhando para a gente. E ele é sempre crescente, porque à medida que, principalmente numa crise, né, como eu estava falando, que o preço muitas vezes cai dos ativos, ali sim é o melhor momento da gente poder comprar, porque o nosso foco passa a ser na quantidade. Então, quanto mais ações a gente tiver, quanto maior o número, maior a quantidade, isso vai crescendo. Por quê? Imagina que uma empresa paga, por exemplo, R$5 de dividendos por ano. Né? Então, se você tem 1.000 ações, você vai receber R$5.000 de dividendos por ano. Se você, no outro ano, você passa a ter 2.000 ações, você vai dobrar essa quantidade de dividendos. Né? Então, em vez de 5.000, você vai passar a receber 10.000 daquelas mesmas empresas. Então, tudo isso vai crescendo. E quanto mais o tempo vai passando, se você, no início, ainda não usufrui da renda, você reinveste esses dividendos e ainda faz um aporte mensal, isso vai crescendo cada vez mais. Então, ou seja, cada vez mais você vai ter uma quantidade maior de ações e mais ações, mais dinheiro você vai gerar, que você vai comprar mais ações. É o que a gente chama de efeito bola de neve. E é interessante que esse efeito, ele no começo, ele é um pouco lento, então faz com que as pessoas muitas vezes desanimem. Então, a nossa carteira mesmo no primeiro mês, a gente recebeu R$68 só de dividendos. Então, poxa, R$68 é uma coisa que parece não ter tanto sentido, né? Até alguns anos depois, uma pessoa chegou a criar um Instagram para poder me satirizar aí no meio, né? Falando que eu postava, às vezes, algumas coisas que eu recebia 2 centavos de dividendos da Itaúsa, né? Vezes aquela quantidade de ações. E isso parecia com que aquilo não estava evoluindo, né? As pessoas não conseguem enxergar, às vezes, no início. Só que o efeito exponencial dessa carteira, ele acelera muito a partir ali do 6º, 7º ano. Então, ali realmente, normalmente, é o grande boom da carteira, né? Porque esse efeito acumulativo, em média do valor que você colocou mensalmente, ele começa a acelerar a partir desse período. E a maioria das pessoas ficam no meio do caminho, não chegam a esse ponto para poder começar a usufruir. Porque de agora para frente, né, do 6º, 7º ano para frente, esse crescimento ele é cada vez mais rápido, porque o efeito dos juros compostos ele vai sempre trabalhando ao favor, né, ao nosso favor aí, crescendo essa carteira cada vez maior, que é o efeito da bola de neve. E eu lembro de que a gente celebrou quando a gente fez 1 milhão de dividendos, R$1 milhão de dividendos. Sim, então, criaram um Instagram fake para um hater, para ficar satirizando, colocando, você vai viver de centavos.
E daí uns anos, poucos anos, gente, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Você começando agora ou não, o tempo vai passar. Então o tempo passou e a gente comemorou 1 milhão de dividendos, isso 1 milhão de renda ao longo desse projeto que ele tem de investimentos na Bolsa de Valores. Até eu sei explicar como que funciona, isso eu sei, tá? Porque o método em si, ele é simples, né? Mas é difícil aplicar. Então, eu vejo as dúvidas, né? As pessoas ficam sempre inseguras se está funcionando, né? Então, dentro da minha consultoria de investimentos, da parte da assessoria, a gente faz esse tipo de acompanhamento. Então, a gente mostra para os clientes nas reuniões, né, através de gráficos, para poder a pessoa ter clareza do caminho que está, para ver o crescimento dessa renda. Então, eu fui criando mecanismos para poder o quê? Distanciar dessa oscilação do mercado, para poder tirar esse medo de que hoje está subindo, aquele tô rico, tô pobre, né? Então as pessoas às vezes entram nessa, principalmente quem investe em criptomoedas, por exemplo, tem essa ilusão, né, de que o mercado, quando sobe a pessoa tá rica, quando cai a pessoa tá pobre, e aí, mas se ela não vendeu, não comprou, não mudou nada na prática, né? E a diferença desse tipo de investimento é que além da valorização do patrimônio, ela tem essa renda que ela pode utilizar, então essa renda cai limpinha ali no mês, todos os dias, hoje mesmo caíram os dividendos da Petrobras, né? Então, assim, cada época tem os dividendos diferentes. E aquele mês que a gente passou essa dificuldade, que o cliente ficou inadimplente, foi final do ano passado. A gente usou o recurso dos dividendos. O dividendo foi um mês que, final do ano, sempre pagam mais dividendos. Foi um mega dividendo e ajudou também nessa fase difícil. Então, aquela renda, normalmente é uma renda que cai todos os meses, ele não mexe, ele reinveste. Aquele mês, especificamente, ela salvou uma situação difícil que a gente estava vivendo. Então, assim, é algo que ao longo do tempo vai só crescer, né? E a minha meta é morar em Paris, tá, gente? O dia que eu estiver morando lá, vocês podem ver que tá tudo certo, os dividendos estão bombando e planos, né? A gente tem que ter metas e objetivos. O que diferencia um casal que apenas ganha dinheiro de um casal que constrói patrimônio ao longo do tempo, né? Então, um grande diferencial desse casal que constrói é justamente separar essa parte da renda para efetivamente construir esse patrimônio gerador de renda. Isso é o diferencial. Então, ou seja, tem essa base. Então, quando a pessoa não tem clareza e não sabe o tipo de ativo que ela está investindo, e ela fica, muitas vezes, as pessoas ficam em busca de uma solução mágica, de alguma mudança que de uma hora para outra vai trazer aquele boom na família, né? Uma grande tacada financeira, um investimento que ninguém conhece e dá aquela virada. Então isso está na nossa cultura, né? Isso mundialmente acontece, no Brasil então acho que mais do que a média, né? Quantas pessoas não jogam aí na Mega Sena, não ficam sonhando todos os dias em, de repente, como seria a vida, né? Se ganhasse aqueles milhões de reais ali da loteria e tudo, né? Só que a chance disso acontecer é muito pequena, né? Então, assim, é muito mais inteligente a gente buscar um caminho de construir isso, do que deixar imaginando que isso possa acontecer simplesmente por um golpe de sorte, né? Então, isso tudo construído no início, como eu falei, uma base mais lenta no começo, né? Às vezes o primeiro resultado para a utilização do recurso ele não vem tão imediatamente, mas é a solidez do que está sendo construído, ou seja, uma base sólida de um patrimônio que você pode contar com ele para o resto da vida e que vai ficar para gerações aí futuras para poder usufruir dessa renda e desse patrimônio que vai sendo gerado, porque o próprio patrimônio vai se multiplicando, né? Obviamente no início é necessário que seja colocado um dinheiro lá, um aporte regular ali e tudo, mas não para sempre, né? Porque o próprio patrimônio vai trabalhando, mas a solidez da construção desse patrimônio. Então, efetivamente, ter um patrimônio que você possa contar com ele, né? Uma coisa que seja realmente sólida e segura que te dê essa base. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente aprofundou um pouquinho mais sobre mentalidade, como funciona a metodologia, como a gente distribui as finanças de casais e até o próximo episódio. Até a próxima.